Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar do empate diante do Boca Juniors pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Vamos lá? Antes de começarmos a falar qualquer coisa sobre o jogo, eu quero fazer os pedidos tradicionais aqui do canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para voltar da Argentina com esse empate aí, empate importante, viu? Necessário. Poderia ter sido uma vitória, poderia, mas né, dentro das condições aí, o empate não foi de todo ruim não. Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique. Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira. Aí lá na frente nós tivemos Bruno Rodrigues e o Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Sinisterra, Cauã Moraes, João Marcelo e Neiser Villarreal. Os gols do jogo foram marcados pelo lado do Boca Juniors, Miguel Merentiel, e pelo lado do Cruzeiro nós tivemos o autor do gol, o lateral direito Fagner, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro e voltou a marcar depois de, acho que uns 5 anos que não marcava. A última vez eu acho que foi em 2021. O Cruzeiro arruma um empate aí importante. Bom, pessoal, vamos falar do jogo, assim, né? Tem coisa da arbitragem para falar, mas pouco, viu? Acho até que teria mais. Claro que vai dar uma discussão, mas dá divergência, o que tem que falar, mas infelizmente tem que ser falado. Eu acho que o Cruzeiro começou mal o jogo. Eu não sei se falta de postura. Até um questionamento que eu queria levar para mais alguém, para ter uma conversa e tudo mais, outras opiniões. Mas eu não sei se falta de postura. Eu talvez diria falta de concentração. Falta de atenção, sabe? Falta de percepção, falta de algumas coisas. Não sei se postura encaixaria. Eu sei que isso tudo pode encaixar na postura, mas eu não sei se é exclusiva. É tão simples assim resumir em falta de postura, né? Cruzeiro não conseguia em determinados momentos achar o time do Boca Juniors. Tanto é que com menos de um minuto o Otávio estava fazendo uma defesa. Depois o Otávio estava fazendo outra defesa. Depois o Otávio estava fazendo uma sequência de 2 defesas. Até sair o gol do Boca Juniors numa falta cobrada pelo Paredes. E o Merentiel vem e escora ela para dentro do gol. Acho até que ela entraria sem a ajuda do Merentiel, né? O Otávio erra, né? Por mais que ele erre, ele foi o melhor em campo, mas ele erra. Ele poderia estar um passinho para trás, em vez de movimentar do jeito que ele movimentou, ele teria que movimentar para trás, acompanhando a bola para fechar lá no segundo pau junto com o Merentiel e assim conseguir tirar, né? Se fosse o caso de conseguir realmente tirar essa bola, né? Conseguir tirar ela, a batida muito bem feita pelo Paredes, né? Tem que exaltar isso aí, não tem jeito. O meio-campo argentino aí bateu a bola muito bem mesmo, né? E aí é aquela história. Os caras começam na vantagem. Aí o Boca dá uma diminuída, dá uma arrefecida no jogo dele. E o Cruzeiro começa a ter posse, começa a conseguir jogar e ocupar alguns espaços, né? Eu acho que em dada medida o Romero fez raiva em algumas pessoas, inclusive em mim, né? Eu queria destacar aí que o Matheus Pereira foi importante de novo, mas é aquela, né? Não virou gol o lance dele, então ele não tem assistência computada, né? Porque não é só, aí é aquela história, não fica só de responsabilidade dele, né? O camisa 19 que tem que finalizar não conseguiu finalizar, infelizmente, né? Indo até pro gol do Cruzeiro e depois voltando para esses lances, até defesas do Otávio e tal, nós tivemos aí uma jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo. O Kaique ganha ali meio que na individualidade dele,
faz o cruzamento para trás, acha o Fagner e o Fagner acha um belo chute, né? Um belo momento para o Fagner voltar a marcar um gol, né? Destacar isso aí, importante. E o Fagner empata o jogo e é o número final da partida. Não tem outra ação no jogo, né? O Cruzeiro, dali para frente, o Cruzeiro até tem uma oportunidade aqui a colar. O Boca também tem suas oportunidades. O Cruzeiro tem um jogador expulso e assim se desenha a partida até o final. Eu vi os jogadores do Boca reclamando, né, no final, né, que teve um gol anulado do Boca que teve um toque de mão. O do Kaique pode até ter tido toque de mão, mas o toque do Kaique ele não é um movimento de ampliação de espaço corporal. Ou seja, se a mão do Kaique tivesse ali ou não, a bola ficaria no controle do Kaique. É um movimento natural. A mão dele está ali, ponto. No caso do jogador do Boca, do gol do Boca, se a mão dele não está ali, a bola não toma aquela direção, né? A mão do Kaique no gol do Cruzeiro não tem impacto. No gol do Boca tem. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O Cruzeiro poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades. O Caio Jorge teve uma oportunidade, poderia ter virado assistência do Pereira. Outro lance poderia ter virado assistência do Pereira é o lance do Christian, né? Infelizmente, aquela passa tão pertinho. Aquela se vai dentro. Eu acho que não teríamos o Gerson expulso. O desenho do jogo ali com um 2-1 para o Cruzeiro seria um outro contorno. E talvez até de mais espaço e o Cruzeiro podendo explorar mais esses espaços, né? Ou seja, com a possibilidade do Cruzeiro aumentar e ampliar o marcador. E depois, no finalzinho da partida, um pouco antes de sofrer o segundo gol do Boca, o Neiser Villarreal teve uma chance muito boa. Mas muito boa mesmo, não pode perder. Não pode ser irresponsável, imprudente, inconsequente do nível displicente do nível que foi o senhor Neiser Villarreal. Não pode chegar na frente do goleiro e ter indecisão, cara. Você tem que ter a decisão tomada. Você tem que guardar a bola e pronto, acabou. Faz o gol. Mas poderia o VAR chamar para dar a falta, o árbitro poderia dar a falta depois que saísse o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. E deixa que essas coisas sejam decididas depois. Se vai ser falta ou não, se o VAR vai chamar ou não. Faz o gol. Depois decide. Depois decide, né? Até porque pouco tempo depois sai o gol do Boca Juniors. E aí eu te faço uma pergunta. Se aquele gol fosse validado, qual era o tamanho do peso desse lance, dessa inconsequência do senhor Neiser Villarreal, né? E assim, é bom lembrar, o Cruzeiro teve a oportunidade de ganhar o jogo porque o Otávio fez um jogo monstruoso do Otávio. Um jogo monstruoso, mas monstruoso demais, né? Desde o primeiro minuto, o Otávio pegou muito, né? Defesas em chutes assim importantíssimos, cara a cara com os Zebajos, chutes do Merentiel, finalização de fora da área do Aranda, finalização de dentro da área do Jimenez. Então assim, lances extremamente importantes, né? Teve um lance do Caio Jorge no segundo tempo, acho que o Cruzeiro tinha um a menos. O Caio foi tentar sair tocando de letra. Meu irmão, vai dar de letra. Ô Caio, você não tá acertando um passe, você em pé, equilibrado, sozinho. Você não tá acertando um passe pro cara a 1 metro de distância, que tá em pé, sozinho e equilibrado. Aí você quer dar de letra. Se você só faz o corta-luz, a bola tinha parado no pé do Pereira, cara. Não inventa não, só. Não inventa não. Não tá legal. Seu futebol não tá legal. Você foi sacrificado para ganhar um Campeonato Mineiro. Seu futebol não tá legal. Não inventa moda não. Me irrita não. Sabe? Não me irrita não. Você já me irritou no jogo. Você perdeu uma oportunidade muito boa de empatar o jogo ali. No momento que o Cruzeiro começava a ter controle, o Cruzeiro começava a gerar posse e tudo mais.
Então assim, tava sendo importante. Você já me irritou ali. Aí você quis tocar de letra. De letra. Né? Se não é o Otávio, e aí? O que você ia fazer? Se é um outro goleiro ali, o que você faz? Pô, para com isso, cara. Para com isso. Não para com esse negócio. Na boa mesmo. Assim. E torcer para que na parada para a Copa aí você consiga se recuperar, cara. Porque o que fizeram também, eu vou te falar, viu? As tomadas de decisão da antiga comissão é algo assim absurdo. E para falar da arbitragem, né? Eu não acho que... Vamos lá. Eu vou separar, né, as coisas. Porque uma das opiniões que eu tenho, eu acho que alguns não vão ter. Uma opinião, né, no caso. As outras é que, assim, eu acho a arbitragem foi ok. O senhor Jesus Valenzuela me surpreendeu bastante, viu? O senhor Jesus Valenzuela me surpreendeu de forma considerável. Eu achei que ele ia fazer uma arbitragem bem pior. Sobre a expulsão do Gerson. No momento eu não achei que era para expulsão, não. Analisar só o frame não vai ajudar também, né, senhora Comebol? Não vacalha, né? Mas depois revendo e tal, você pega o lance, né? Aquela trava ali, naquele lugar, não tinha necessidade. Se o Gerson recolhe a perna, talvez dava para escapar. Mas como ele vai e ele não recolhe a perna, a trava vem na altura do joelho do Paredes. Aí é aquela, né? O Paredes dá aquela atuada pesada, né? Carregada de emoção. E aí a arbitragem, o VAR chama o árbitro para expulsar o Gerson. Tem só um detalhe aí que eu questiono muito. Existe uma falta no Fagner. O Merentiel empurra o Fagner pro chão. Né? Não só empurra, ele puxa o Fagner pro chão. Ele leva a mão aqui assim no Fagner e puxa o Fagner pro chão. Aquilo é falta. E se o Jesus Valenzuela marca, esse lance do Gerson não existiria. O VAR deveria ter colocado esse lance para revisão também. Porque isso faz parte do lance, do contexto do lance, né? A partir daquilo ali é que a bola vai para fora da área e aí gera-se a disputa entre o Gerson e o Paredes. Se a cronologia dos fatos estiver certa, é isso aí que deveria ter acontecido. O lance anterior deveria ser revisado. Porque se o lance anterior é marcado, o lance da expulsão não existiria. Existe um erro muito grande. Mas, fora essa questão, na minha visão, problemática do senhor Jesus Valenzuela e o VAR, parabenizar, viu? Você vê, tem que parabenizar pelo mínimo do mínimo. Assim, não anulou o gol do Cruzeiro, né? Ainda mais pela pressão feita. Anulou o gol do Boca Juniors. E aí nós chegamos ao ponto. O Kaique, ele não leva vantagem. Ou seja, ele não domina a bola. A bola não passa a ficar no domínio do Kaique por uma ação deliberada de mão. Não, a mão do Kaique está ali. É um movimento natural da mão dele, ao qual ela está naquela posição. E se ela não tivesse ali, a posse ainda ficaria com o Kaique. Não é assistência de mão também, né? E aí que nós chegamos. Eu vi a Renata Ruel utilizar até esse termo que eu utilizei aqui, mão deliberada. A mão do atleta do Boca Juniors, ela é deliberada. Ela amplia o espaço corporal. Ou seja, a mão que amplia o espaço corporal é falta. Por mais que a regra vai dizer que a bola sobrou para o outro atleta e o outro atleta fez o gol, quando essa ação de assistência com a mão ocorre, a recomendação é para que anule o gol, né? E o Jesus Valenzuela seguiu a recomendação. Mesmo tendo a letra da regra, existe a recomendação para que se anule o gol. Existiu também uma falta no Jonathan Jesus, mas eu estou analisando a mão porque o Jesus Valenzuela volta do VAR e faz o sinal de mão, ou seja, ele marca a mão, né? Então a ação do jogador do Boca é deliberada, porque se a mão dele não está ali, aquela bola não iria naquela direção, ela tomaria um outro rumo,
qualquer outro rumo de menos o pé do Merentiel. E sobre o lance do pênalti reclamado pelo Boca, mal reclamado por sinal, porque né, tem que fazer pressão a todo custo em cima do árbitro dentro da Boboneira, não é pênalti. Questão de distância, velocidade, e a bola, sem dizer que a bola não está nem na direção do gol, mas é só pela questão da distância mesmo. Nós já vimos quantos outros lances assim e não foram marcados pênaltis, né? O Romero já estava meio que naquela posição, a bola bate nele e ele tira, né? Outro detalhe, como é que o árbitro que fez isso não vai corroborar muito, mas é chamado pelo VAR para analisar o lance e aí depois ele anula. O Anderson Daronco em Independiente Del Valle e Libertad, ontem esse jogo foi mais tarde, acho que começou 11 horas da noite, eu estava até assistindo. O Anderson Daronco anula um gol do Independiente Del Valle por essa mesma situação. O jogador do Libertad foi fazer uma jogada, o desarme é feito com a mão, ou seja, a mão está aberta, ampliando o espaço de ação do defensor do Del Valle. A jogada continua, vira gol do Del Valle. O Daronco vai ao VAR e anula o gol do Independiente Del Valle. E não foi esse jogador de defesa que desarmou que fez o gol, foi um outro jogador. Então, assim, tá aí a questão da recomendação, beleza? Eu acho que o empate tá bem ok. Não vou mentir que eu fiquei bem satisfeito, até porque na segunda-feira eu já estava assinando esse empate, né? Agora, óbvio que tem o receio do Cruzeiro depender dele mesmo, né, na semana que vem, e aí nós sabemos como é que é o Cruzeiro dependendo dele mesmo, mas é torcer para que o Cruzeiro entre e entenda que é uma decisão, entre e entenda que vale muito, entre e entenda que tem que resolver a parada, ou seja, o mais cedo possível, e nós não teremos o Gerson na última rodada. Bom, pessoal, mas tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro sai aí da Argentina com um pontinho e dependente de si para classificar. Existe, claro, os receios dessa famigerada frase, mas eu espero que na próxima semana os jogadores tenham entendimento do tamanho, da necessidade e importância dessa classificação e do tamanho e do peso da decisão que é o jogo da próxima semana. Cruzeiro volta a campo agora no domingo, se eu não me engano, 4 horas da tarde, diante da Chapecoense. Vamos ver o que o Cruzeiro consegue arrumar aí nessa retinha final, antes da parada para a Copa. Tem Chapecoense, Barcelona de Guayaquil e Fluminense. 3 jogos aí no Mineirão. Vamos ver qual que é a situação do campo e bola do Cruzeiro. Agradeço a você que veio comigo até aqui. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais.